Drops! Eduardo Rodrigues. Jason, em um momento do vídeo, tu disse sobre o problema de no decorrer da história querer mencionar algo que não apareceu, mas aconteceu no passado. Mas, e se eu quiser retratar um flashback? Como eu faço o leitor entender que é um flashback? Esse comentário foi deixado há muito tempo atrás, eu nem sei mais a qual vídeo ele estava se referindo, nem qual vídeo o Eduardo comentou. Desculpa pela demora em trazer esse Drops aqui, essa resposta, mas antes tarde do que nunca. Então eu espero que possa ajudar aqui vocês, todos que querem fazer um flashback. Tem várias formas de fazer um flashback. Eu vou usar aqui uma página de Hooligan como exemplo para fazer um flashback no mangá, né? No mangá é bem simples, na verdade, para fazer um flashback. Antes, né, de mostrar isso, vamos para um disclaimer aqui. Um flashback, para quem não sabe, para quem pode estar em dúvida, é quando você quer mostrar alguma coisa que aconteceu no passado de uma história. Um personagem, por exemplo, se lembrando de alguma coisa que já aconteceu, ou simplesmente você quer retratar alguma coisa no passado, etc. De modo a apresentar alguma informação que pode ser necessária no momento presente da história ou até no futuro, ou caso você queira contextualizar alguma coisa, enfim, apresentar o passado de um personagem ou algo do tipo. Você não precisa sempre fazer igual a maioria dos animes e mangás costumam fazer, que é o personagem contar a história dele para o outro. Você pode simplesmente fazer ele se lembrar disso ou apresentar ela realmente através de um flashback, por exemplo, no início de um capítulo, no início da sua história, e depois seguir para o tempo atual e para os acontecimentos atuais. Enfim, voltando aqui. Aqui está uma página de Hooligan, né? Ela se passa no tempo presente. Aqui tem o Ryut tomando uma coça aí da galera do Ian, né? Esse cara aqui embaixo. Se eu quisesse fazer essa cena aqui ser uma lembrança do Ryut, por exemplo, ou ela ter se passado antes e tal, está sendo retomada? Bem, é muito simples. Você pega essa área aqui em volta dos quadros que você desenhou, né? O fundo da página, e você deixa ele preto. Nossa, que demora. Acho que é porque a página é grande. Com esse fundo preto, o leitor já entende que isso se passa no passado se toda a sua história tem o fundo branco. Se você pegar a maioria dos mangás, talvez é algo que você não reparou até agora, mas a grande maioria dos mangás usam o fundo preto para representar uma cena de flashback. Então você tem a história toda se passando normal assim, com o fundo branco, e de repente chega uma página onde o fundo ele está completamente preto, e realmente, acho que pelo tamanho da imagem demora para preencher todo esse fundo, você entende que aquilo está se passando no passado. A gente tem aqui o exemplo do Bleach, né, por exemplo, aqui. Então você tem as páginas normal, com fundo branco, aqui, narrando a história. E aí quando você chega aqui no flashback, pum, a página fica com o fundo preto. Então você tem essas duas páginas aqui, que elas são de flashback, e aqui já volta a ser o tempo atual da história. Agora fica uma dúvida, né? E caso eu queira fazer só alguns quadros aqui serem o passado, né? Serem uma lembrança, e os demais quadros eles serem no presente, né? Se eu não quiser começar o meu flashback numa página inteira, assim, numa virada de página, eu quiser que realmente, sei lá, meu flashback comece nesses dois últimos quadros aqui. Então tem algo interessante que você pode fazer, que é simplesmente, por exemplo, eu recorto aqui de modo que o fundo preto ele começa aqui. E aí, então entende-se que isso aqui, né, todos esses dois primeiros quadros estão se passando no momento presente, e esses dois últimos quadros já são o início de um flashback. Para não ficar algo também assim tão cru, né, um corte assim que você pode também fazer como se aquele flashback ele estivesse, vamos dizer, sendo gradativo, como se o personagem estivesse se lembrando aos poucos e tal. Então você usar várias linhazinhas assim, por exemplo, vai te dar um aspecto um pouco mais gradativo na apresentação daquele flashback que você está apresentando e tal. Você vê como já dá um aspecto um pouco melhor. Claro que eu fiz rápido, enfim, com a ferramenta aqui, mas você fazendo isso, tem várias formas que você pode fazer isso para apresentar esse flashback. Com isso, você vai tornar ele um pouco mais gradativo, deixar ele com um aspecto um pouco mais visual e tal. Mas, no geral, deixou o fundo preto, você já indica que é um flashback. Por acaso você começa a desenhar, mas você sente que o desenho não está saindo da maneira como você queria que ele saísse? Ou de repente você vê alguns tutoriais no YouTube e você acha muito legal o que eles falam, consegue entender, mas na hora de passar para o papel,
parece que você não tem aquele mesmo resultado, parece que tem alguma coisa faltando no seu desenho, você por acaso não está muito satisfeito com os desenhos que você está fazendo e você acha que eles estão saindo meio torto, meio estranho, eles definitivamente não são aquilo que você imaginava, então pode ser que você esteja tendo um problema na parte mais básica de um desenho, que é exatamente o esboço. E é exatamente para ajudar pessoas como você que eu fiz um curso grátis de esboço. E quando eu falo grátis, é grátis mesmo. Você só precisa cadastrar o seu e-mail no site para você receber um link onde você pode acessar 5 aulas desse curso, que são aulas que focam desde a parte teórica, explicando o que é esboço, por que ele é importante no seu desenho, qual a diferença que ele faz no seu desenho, até como você vai conseguir traçar os seus primeiros esboços, né? Esboços? Não sei como é que fala isso. Enfim, traçar os seus primeiros traços, apesar de ser redundante, e você também vai aprender a desenhar desde pessoas, né, cabeça, desde pessoas em movimento, toda essa parte de esboçar pessoas e poses, até mesmo cenários, perspectiva, e no final eu vou dar alguns exercícios que você pode ir praticando para ir aperfeiçoando o seu desenho. O esboço é a parte inicial do desenho e pode ser o motivo pelo qual você não está gostando dos que você anda fazendo. Então eu tenho certeza que esse curso pode te ajudar. O link está aqui embaixo na descrição, caso você tenha vontade. Já se você está trabalhando com outras histórias, outro tipo de quadrinho mesmo, quadrinho colorido de repente, muitas vezes já tem o fundo preto naturalmente, né? Uma coisa que costuma acontecer é você não poder usar esse fundo preto exatamente por ele já estar sendo usado, enfim, já está sendo usado em outras páginas que não são flashback, então você precisa fazer algo diferente, né? Algo para diferenciar o seu flashback. Então você tem aqui, né, por exemplo, o seu quadro normal e tal, você tem, vamos supor, mais 2 quadros aqui, fazendo bem de qualquer jeito, que é só para realmente demonstrar rápido. E aí vamos supor que seu flashback vai iniciar aqui embaixo. Então ele vai iniciar aqui embaixo e vamos ter alguns outros quadros. O que você pode fazer é fazer quadros não lineares, né, não certinhos e tal. Você faz então eles com um aspecto mais assim, como se ele fosse realmente uma nuvem, né? A gente costuma representar muitas vezes o balão de pensamento dele mais assim, né, com desenho como se fosse de nuvem. Então você pode ou fazer o seu quadro simplesmente assim, mais irregular, ou você pode realmente fazer ele como se fosse uma nuvem e tal. E aí, diferenciando ele dos demais quadros da sua história, vai dar a entender que ele é um quadro de pensamento, o personagem está imaginando aquilo e tal, ou aqui é um flashback. É claro que se você faz ele nesse formato assim, mais de nuvem, ele vai ficar com uma aparência um pouco mais infantil. Mas você fazendo ele regular assim, já dá a entender que a história quebrou um pouco. Você já quebrou a linha de base da sua história, da sua narrativa, para uma linha diferente. Então, de acordo com os acontecimentos que você mostrar ali também, o leitor vai conseguir subentender que aquilo é um flashback. Outra forma que se usa geralmente em quadrinhos coloridos, né? Isso é mais comum, é você ter uma diferenciação na tonalidade das cores da sua história. Então, por exemplo, aqui você tem lá essas cores assim mais fortes e tal, né? A história tem cores com mais contraste, e aí quando chega no flashback você usa cores mais claras, cores mais esbranquiçadas e tal, que fica com a aparência também meio enevoada, meio realmente daquela lembrança, mais ou menos assim, dá um aspecto legal, e também dá essa quebra na narrativa da sua história, você consegue perceber que aquilo é um flashback. Então tem várias formas de fazer o flashback. Como eu disse, no mangá é bem mais fácil, você simplesmente faz o fundo preto. Isso já vai transmitir essa ideia na sua história. Na pior das hipóteses, você pode simplesmente colocar um balãozinho assim de texto escrito há anos atrás, enfim, algo desse tipo. Também dá para você fazer. Então, se tudo mais falhar, você ainda tem essa opção. Eu quero avisar você que Macameio, esse mangá aqui, ele foi feito por mim. Eu faço mangá, não, eu não sou coach, eu não ensino aqui algo que eu não faço. Esse mangá, ele está sendo publicado pela editora Conrad, por enquanto. Sabe onde é que ele está disponível? Amazon, Google Play e iBooks. Então, se você quiser ou tiver qualquer um desses leitores e tiver vontade de ler Macameio, o link está aqui na descrição. Lê lá que eu tenho certeza que você vai gostar da história. Ele está sendo dividido em capítulos. São 9 capítulos para completar a história inteira.
e eles têm muita ação, muita aventura, tem um pouco de discussão social ali no fundo, uma pitadinha só para dar gosto e bastante comédia também. Então, se você gosta de histórias de fantasia, de histórias de ação, é uma história que fala de um correio do mundo dos mortos, um correio do submundo, um serviço de entregas infernal. Então, se você curtiu a ideia, tem vontade de ler, link aqui na descrição. Gostou desse vídeo? Deixa seu like aqui, se inscreve no canal então para ver outros vídeos relacionados a esse tema e aprender um pouco mais sobre como fazer quadrinhos também, como fazer mangás. E caso você queira ter a sua pergunta respondida aqui num vídeo como esse, é só deixar ela aqui embaixo nos comentários. Eu sempre tô lendo os comentários e separando perguntas para trazer aqui no Drops para vocês.